Esse é o nosso 12º episódio e hoje a gente vai falar sobre uma dor que quase ninguém reconhece e menos ainda valida. A dor de quem venceu, mas não se sente bem. De quem conseguiu, mas se sente deslocada. De quem rompeu ciclos, mas agora vive com medo de cair, de errar, de ser julgada, de estar sozinha. Hoje a gente vai falar sobre o lado oculto do sucesso, sobre o medo que acompanha a ascensão, sobre a solidão de quem é a primeira da família a chegar onde ninguém chegou, e sobre a culpa que aparece quando a gente conquista o que disseram que nunca seria nosso. Se você sente que chegar lá não trouxe o alívio que esperava, esse episódio é para você. Você já viveu isso? Conseguiu aquela promoção, aquele diploma, aquela vaga, no lugar da alegria completa, sentiu muito medo, sentiu dúvida, sentiu solidão, a sensação de que talvez eu não mereça, talvez seja sorte, daqui a pouco vão perceber que eu não sou tudo isso. Isso tem um nome. E não é só a síndrome da impostora, é o impacto psicológico de ser a primeira, de romper com padrões que foram impostos por gerações, de carregar sozinha o peso de representar, de sustentar e avançar, e de não poder falhar. Hoje a gente vai falar disso tudo com seriedade que merece, porque a dor de quem rompe ciclos também é real e também precisa de escuta. Eh, Na clínica eu escuto com muita frequência: "Ah, eu consegui o que queria, mas eu não estou conseguindo aproveitar. Tudo está indo bem, mas eu estou tão angustiada. Parece que eu não pertenço mais a lugar nenhum." Essas falas revelam algo profundo. O sucesso para muitas pessoas negras, ele sempre, nem sempre ele é um lugar confortável. E isso tem um contexto, porque quando você é a única pessoa preta na equipe, na sala, no evento, o sucesso vem muito com a solidão. Quando você é a primeira pessoa da família a entrar na faculdade, a ser promovida, a viajar, a comprar um apartamento, muitas vezes isso vem com culpa. A estrutura que ensinou que aquele lugar não era seu e estar ali ativa o medo constante de perder, de errar, de ser exposta. É o que a psicóloga e pesquisadora doutora Thema Brandt chama de trauma da ascensão. O trauma de crescer num mundo que não te preparou emocionalmente para isso, porque ele nunca esperou que você chegasse nesses lugares. Então, muitas mulheres negras sentem culpa por terem acesso a coisas que suas mães, suas avós, suas tias nunca tiveram. Sentem culpa por não poder ajudar todo mundo, por morarem longe da quebrada, por não terem mais tanto assunto com a família. Essa culpa também é estrutural. Ela nasce da ideia de que se destacar é abandonar as suas raízes, mas isso é uma armadilha, porque ela te aprisiona na obrigação de se explicar o tempo todo, de provar que você continua sendo ali da galera, de esconder também as suas conquistas para não parecer metida. Mas o que essa culpa revela é que a gente ainda não foi autorizada a vencer sem ter que se diminuir. Como diz a Djamila, quando uma mulher negra avança, toda a estrutura se movimenta, inclusive os afetos. E isso gera conflito, mas também abre espaço para novas formas de existir. E aí, quando a gente fala, né, da tal síndrome da impostora, ganha outra camada quando o corpo é negro. E não é só insegurança, é marca histórica, é o eco do racismo que desde sempre disse que a gente não era capaz. Na escola você ouvia que não era boa aluna, na empresa duvidavam da sua competência, nos espaços brancos questionam a sua presença. E aí, quando você chega num lugar de destaque, o primeiro pensamento é: será que eu enganei todo mundo? Mas não, você não enganou ninguém. Você apenas ocupou o lugar que já era seu por direito, mesmo que tenham tentado te convencer do contrário. Como diz a Grada Quilomba, o racismo é um sistema que opera por meio da desautorização do saber e da existência negra. E isso adoece, porque te obriga a se justificar o tempo inteiro. E isso te impede de simplesmente viver.
Ser a primeira é muito bonito no discurso, na prática ele é bem pesado, porque não tem referência, não tem mapa, não tem rede de apoio. Você se vê enfrentando o dilema sozinha, gerando expectativas familiares, negociando espaço com chefes, colegas, parceiros e ainda tentando cuidar de si no meio de tudo isso. Essa solidão é silenciosa, mas ela é real. E se a gente não fala sobre ela, ela vira sintoma. Ela vira ansiedade, insônia, apatia, isolamento. Por isso que nós precisamos falar. Você não está errada de se sentir assim. Você só está sendo atravessada por uma experiência que ainda é invisibilizada, mas que precisa ser escutada e acolhida. E romper ciclos não é só sobre vencer, é sobre se reconstruir, sobre criar uma ética do cuidado, sobre aprender a se permitir descansar, sentir orgulho e viver com menos culpa. É sobre construir redes com outras pessoas negras que também estão nesse caminho. É sobre criar narrativas que digam: você pode crescer sem se perder, você pode brilhar sem ter que se apagar para caber e que você pode vencer e ainda assim ser leal às suas raízes. Não há receita, mas há possibilidade. E ela começa quando você para de se julgar e começa a se acolher. Hoje eu quero propor um exercício aqui mais reflexivo. Quero que você escreva 3 frases que você costuma pensar quando se sente menos, quando se sente diminuído, né? Menor ali do que você realmente é. Aí depois, escreva ao lado de cada uma dessas frases uma resposta sua, como se você estivesse falando com uma amiga. Se a amiga fala assim: "Ah, eu não mereço esse cargo", e você virasse para ela e falasse: "Você estudou, trabalhou, se dedicou, você construiu esse lugar". Depois de fazer isso com as 3 frases, escreva o nome de 2 pessoas que possam te apoiar nesse processo. Gente que te escuta de verdade. E se você não lembrar de ninguém, escreva: eu vou procurar esse alguém, porque ninguém deveria viver o sucesso em solidão. Você tem o direito ao sucesso sem culpa. Tem direito a sentir orgulho sem medo. Tem direito a ocupar espaços sem se justificar. Você é filha de uma história longa que sonhou esse futuro para você. E agora você pode vivê-lo com presença, com dignidade e liberdade. No próximo episódio, nós vamos falar um pouco sobre o luto e a dor que não foi vivida, e como esse silêncio sobre as perdas também adoece a população negra. Até lá, respira, se celebra e se acolhe.